Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que Deus o abençoe e que Deus possa falar ao seu coração durante essa semana, onde nós estaremos fazendo uma reflexão em cima do livro de Filipenses, um livro onde Paulo escreve para a igreja de Filipos, com o objetivo de animar essa igreja a que ela continue confiando no Senhor, apesar das dificuldades e tribulações. Você é nosso convidado para estar conosco durante esse dia de reflexão. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir um pouco em cima de Filipenses, capítulo de número 1, versículo 12, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Meus irmãos, esse texto ele é um texto interessante porque nos traz algumas verdades práticas que nós podemos colocar em nossas vidas. Primeiro, a igreja de Filipe, ela está preocupada com Paulo. Paulo está preso, Paulo está em Roma por causa do Evangelho. E aqueles irmãos não só estão preocupados, mas eles haviam contribuído para o sustento de Paulo ali. E Paulo então envia essa carta para dizer duas coisas para esses irmãos. A primeira, eu estou bem, não se preocupem comigo. E a segunda, o evangelho progride aqui em Roma. Então, Paulo então tranquiliza aqueles irmãos para que eles possam perceber o que Deus está fazendo através do seu sofrimento para o progresso do evangelho. No início da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo descreve a si mesmo como servo do Senhor. E nessa condição de servos, ele sabe que a sua vida não pertence a ele, mas que Deus está no controle em todas as situações e pode fazer com ele aquilo que bem ele desejar. A segunda coisa que a gente precisa entender é que Paulo diz que as coisas que me aconteceram, quando Paulo fala sobre isso, ele está falando de toda a sua trajetória até chegar ali em Roma. Paulo fala sobre como ele foi injustamente preso, como ele foi espancado, como ele foi levado aos tribunais, como ele teve que comparecer diante do governador Félix, como é que ele também teve que defender a sua fé diante do rei Agripa. E ele diz que todas essas oportunidades foram oportunidades para testemunhar de Cristo. Por fim, então, Paulo ainda fala daquele naufrágio que ocorreu no barco que o conduzia a Roma, a serpente que acabou picando Paulo, que Paulo acabou sendo ferido por aquela serpente, mas Deus não permitiu que mal algum acontecesse com ele. Paulo ainda fala do tempo que ele ficou na ilha de Malta. E todas essas coisas Paulo vê como parte da expansão do Evangelho, oportunidades que deu a ele para pregar o Evangelho de Cristo. E é importante perceber em Romanos, capítulo 8, versículo 27 e 28, Paulo diz: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo disse que o Espírito Santo intercede por nós, mas mais do que isso, todas as coisas pelas quais nós passamos, Deus pode utilizar isso aí, tanto para o nosso bem, para o nosso proveito, quanto para a expansão do Evangelho. Era isso que Paulo via. A segunda coisa que eu queria que os irmãos refletissem nesse momento é quando Paulo diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha, Paulo então, ele estava realmente muito feliz por estar ali, passar 2 anos ali. Sabe por que Paulo estava feliz? Porque agora ele estava tendo oportunidade de testemunhar do Evangelho, para a elite da guarda pessoal do imperador de Roma, que era a guarda pretoriana, criado pelo imperador Otávio Augusto. E ele tinha, então, soldados que ficavam com ele 24 horas por dia se revezando. E a esses soldados, Paulo compartilhava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu queria, então, tirar para nós algumas lições sobre o momento vivido por Paulo. A primeira lição: nós precisamos entender, nós precisamos compreender que as situações, por mais adversas possíveis, que possam acontecer na vida do crente, essas situações podem ser
utilizadas como oportunidade para que o evangelho seja propagado. Você que está hoje aí confinado na sua casa, no seu apartamento, sem poder sair, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para ligar para pessoas que estão angustiadas porque não têm esperança. Aproveite esse tempo para interceder pela igreja. Aproveite esse tempo para interceder pelas autoridades, pelos brasileiros. Aproveite esse tempo para aprofundar o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. A segunda coisa que nós entendemos é que nós não podemos olhar as coisas apenas dentro de uma perspectiva humana. A visão de Paulo é uma visão que vai além. Paulo vê tudo isso que acontece dentro de uma perspectiva divina. Portanto, ele tem oportunidade de fazer disso, um motivo para agradecer a Deus, louvar a Deus por tudo que Deus tem feito através do seu sofrimento. Eu queria então encerrar orando por você. Eu queria colocar agora a sua vida, a sua família no altar de graça do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre a vida do teu filho e da tua filha, de tal forma que todas as coisas que eles têm passado possam contribuir para o seu crescimento espiritual e para o progresso do reino de Deus. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre o livro de Filipenses. Que Deus o abençoe.